Ao ler a Bíblia, entre as dezenas de vezes que já perdi a conta, de maneira sistemática, de Gênesis a Apocalipse, estudando a palavra de Deus, ao ler, ultimamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, uma questão tem me incomodado profundamente. É a ausência da operação sobrenatural de Deus, confirmando a pregação do Evangelho de Cristo. A ausência de milagres. Nós encontramos ali na palavra de Deus, aqui em Atos dos Apóstolos, que houve um período de perseguição ali, uns 5 anos depois de Pentecostes, mais ou menos, e os cristãos se dispersaram. E dentre eles o diácono Filipe, aquele dentre os 7 que foram nomeados, separados lá em Jerusalém, pelos apóstolos, foi para a região e a cidade de Samaria. E ali começou a pregar o evangelho. E diz aqui, enquanto isso, os que foram dispersos por toda parte, pregando a palavra, pregando a palavra de Deus. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, milagres. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, onde é pregado o evangelho genuíno, com a confirmação do poder sobrenatural de Deus, a operação desse poder, a salvação e a alegria. Aí me vem uma questão, e nós vemos aí também no ministério de Pedro, do apóstolo Paulo, na igreja primitiva em geral, os milagres estavam constantemente presentes na confirmação da pregação do evangelho. E nós mesmos vemos aqui o que Cristo disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20, ele diz, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir, acompanhar os que creem. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, e assim outros milagres. Há uma relação aí. E sempre que eles saíram, diz a palavra de Deus, já no versículo 20 aí do capítulo 16 de Atos, de Marcos, que eles, saindo por toda parte, pregavam o evangelho, o Senhor Jesus, ia confirmando a palavra, o evangelho, com os sinais que acompanhavam. Os sinais não vinham na frente, o milagre, vinha atrás confirmando. Eles pregavam e Deus confirmava que a palavra é a verdade, com a manifestação sobrenatural do seu poder. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, Deus, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a questão que me incomoda, por que é que hoje há tanta pregação, há tanta manifestação, movimento considerado evangélico, mas o que me incomoda? Onde estão esses sinais que o Senhor prometeu e Ele não mente, e Ele não muda? Por que não ocorre? Naquele tempo era comum. Hoje, se uma pessoa saltar de uma cadeira de roda numa determinada igreja, Deus fazer um milagre, ele nem faz, porque aquele pregador vai se tornar um ídolo. E aquela igreja ou aquela denominação, aquele local ali vai haver uma multidão em romaria para chegar ali, porque lá é que está Deus operando. Mas na igreja primitiva, no tempo apostólico e nos grandes movimentos da história, dos grandes avivamentos da história da igreja, onde a palavra era pregada de maneira genuína, o evangelho,
Deus manifestava, convencendo o Espírito Santo, convencendo os pecadores, se arrependendo, aceitando a Cristo e operando milagres para confirmar a palavra. Isso aconteceu na história da igreja. E por último, nós temos, eu quero citar o caso do final do século XIX, início do século XX, com o grande movimento mundial pentecostal, que deu origem, inclusive, à Assembleia de Deus no Brasil. Deus operou coisas extraordinárias, os dons do Espírito, a manifestação, as manifestações se tornaram comuns. Mas hoje, onde estão elas? Quando diz aí que cerca de 60 milhões de brasileiros são considerados evangélicos. Grande parte da população, as igrejas cheias, as pregações todas carregadas de emoções, de oratória, de retórica, de homilética bem elaborada, os louvores com ensaios, as coreografias ensinadas, ensaiadas, e então todo aquele artifício técnico. Mas onde está a manifestação do poder dos milagres? Por que não acontece? Se Deus não muda. Eis a questão para nossa reflexão. E no nosso próximo encontro, eu mostrarei a palavra de Deus 3 fatores que são responsáveis por esta ausência da operação sobrenatural de Deus na vida da igreja e através da vida cristã dos cristãos